Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo na paz de Deus. Hoje nós estamos reunidos aqui para conversar sobre a campanha do quilo e o seu papel na reforma íntima. É um tema muito importante, porque campanha do quilo, como nós sabemos, tem efeitos benéficos sociais muito grandes, muito importantes. E agora nós vamos enfocar a questão da melhoria espiritual, da melhoria comportamental, ou como dizemos também em outras ocasiões, melhoria moral, que diz respeito ao nosso comportamento, tanto em termos de ação, como em termos de palavras, quanto em termos inclusive de pensamentos, de sentimentos, no que diz respeito à qualidade dessas ações. Então, a reforma íntima é um processo de melhoria do ser. À medida que nós melhoramos a nossa forma de agir, de falar, de pensar, de vibrar, né? Vibrar pensamentos, vibrar sentimentos, na medida que essa qualidade dessas manifestações ela vai evoluindo, então nós estamos no processo de reforma íntima, como no Espiritismo se diz muito, né? Aliás, essa é a principal finalidade do Espiritismo. Muita gente, às vezes, diz assim, para que serve o Espiritismo? Eu já ouvi alguém perguntar, inclusive na minha juventude, tinha um cidadão, um colega meu, já mais velho na época do que eu, que ele perguntou assim, eu já sei, ele afirmou, eu já sei para que serve o Espiritismo, para curar, né? Eu fiquei assim, discordando dele, não discuti, claro, mas fiquei refletindo sobre o que ele falou. Era um rapaz leigo, não era espírita. Ele observou que algumas instituições espíritas, pelo trabalho de ter passe, né? Como todas as casas espíritas, tem passe, tem fluidoterapia, tem preces em favor do equilíbrio emocional e também da saúde das pessoas. Ele observou que algumas instituições espíritas obtinham êxito nessas curas. Então ele veio nos dizer que descobriu o objetivo do Espiritismo, que era curar, né? Nós poderíamos dizer que, de certa forma, ele tem razão, porque o objetivo do Espiritismo é curar a alma, o espírito imortal, que é justamente esse processo de melhoria, de abandono dos maus hábitos, das más ações, dos maus pensamentos, dos pensamentos doentios, dos sentimentos desequilibrados, e para que o ser adquira virtudes, equilíbrio interno, equilíbrio na sua palavra, né, na sua ação, no seu relacionamento, no seu desempenho como trabalhador. Então, assim, tudo isso, toda essa melhoria desse conjunto se chama reforma íntima. E, na verdade, o objetivo do Espiritismo é exatamente esse. É a melhoria da alma, é a cura da alma, que muitas vezes resulta na cura do corpo também, né? Porque, na verdade, o que acontece com a causa das nossas doenças é que elas estão na alma. Eu não sei se vocês sabem, existe um estudo antigo, inclusive, de um médico homeopata holandês, que ele identificou que antes de as doenças surgirem, se instalarem, observa-se sintomas de algumas doenças. Ou seja, a gente sabe que o sintoma não é a doença, é apenas uma manifestação, né? Então, o que acontece? A gente observa que primeiro a doença surge na alma, né? Muitas vezes, antes de a doença surgir, vem a tristeza, por exemplo, né? Vem a rebeldia, vem a raiva, né? Vem o mal-estar,
E aí, gradualmente, a gente pode observar que posteriormente e gradualmente a doença se instala. E por isso esse médico holandês, ele identificou como cura fundamental a cura desses sintomas que, na verdade, eram sintomas que ele identificava como manifestações do comportamento, como manifestações da alma. Então a gente vê por aí só, sem utilização de equipamentos sofisticados, como hoje nós temos, né? Nós já identificamos a realidade de que a cura da alma, ela também contribui poderosamente para curar o corpo. Por quê? Porque ela é a causa. Então a gente cortando a causa, a tendência dos efeitos é desaparecer ou, no mínimo, enfraquecer. De tal forma que nós, espíritas, recomendamos que todo doente siga a orientação médica, mas ele procure se reformar. Ele procure adquirir o hábito da oração, o hábito de falar no bem sempre, de falar sempre otimista, sempre nos princípios do amor, como disse os 10 mandamentos da campanha do Quilo, falar sempre no bem, no Evangelho e na moral do Cristo. De forma que dessa forma, dessa maneira, nessa ação de melhoria própria, a gente vai tendo o benefício da saúde física, o benefício de melhores qualidades no nosso relacionamento, de melhor sensação interior, de euforia, de alegria, de boas vibrações interiores, de maneira que esse é o objetivo do Espiritismo, né? Mas, assim, nós falamos um pouco sobre reforma íntima. A palavra reforma íntima, essa expressão reforma íntima, ela também tem outras formas, né? Ela diz, alguns dizem assim, transformação moral, outros dizem transformação interior, que também tudo, na verdade, tudo isso significa a mesma coisa, que é transformação moral, que é reforma íntima. E o que é que como nós poderíamos definir o que é a reforma íntima e como é o mecanismo de execução dessa reforma íntima, que tanto nós buscamos, que é o principal objetivo nosso, na nossa atuação, nos nossos estudos espíritas, né? Então nós poderíamos definir a reforma íntima como um processo pelo qual nós abandonamos os maus hábitos, as más ações e adquirimos melhores hábitos, melhores atitudes, né? Então isso é a reforma íntima. Agora, o que é vício, ou seja, má ação, e o que é boa ação? Boa ação e bons hábitos são aqueles que estão de acordo com a lei natural, né? Então, existe uma disposição natural criada por Deus, que existe no universo, nos seres vivos, em nós, que nós também somos parte da criação divina. Disposições estas que nos dizem, olha, a ação adequada é esta. Esta é a forma, essa é a maneira de nós agirmos adequadamente. Existia um colega que, certa feita, ele dizia assim para mim, olha, eu não acredito nesse negócio de pecado. Não acredito nesse negócio dessas igrejas, dessas religiões falarem em pecado. Eu disse, olha, o pecado é a ação que está em desarmonia com a lei natural, com a lei universal. Isso é o que normalmente as religiões chamam de pecado, né? Não é, na verdade, para nós espíritas, não é uma invenção humana,
não é uma criação de um filósofo que disse isso é pecado, isso não é pecado. Não. O erro, ele existe quando nós estamos em desarmonia com a lei universal, com a lei natural. Nós podíamos dar um exemplo prosaico, um exemplo prático, né? Seguinte, quando nós nos alimentamos excessivamente, nós causamos prejuízo para o nosso organismo, né? Ou seja, existe uma disposição natural na lei universal que é para nós alimentarmos com aquela quantidade de alimentos, né? Então, a gula é um pecado, vamos dizer assim, ou é uma desarmonia da lei universal, né? Então, essa ação, você ser violento, você está em desarmonia com a lei universal e está em desarmonia com a lei social também. Você não está se relacionando bem com os seus semelhantes. Então, também é uma desarmonia com a lei universal, com a lei natural, né? E agora você pergunta, e quais são os tópicos dessa lei natural? Nós diríamos o seguinte, que o grande mestre da lei divina, como Allan Kardec diz, lei divina ou natural, que é a mesma coisa, né? Ou seja, é uma lei que está intrínseca na criação de Deus, no universo, em tudo que ele fez. Então é lei divina, né? Porque está dentro da criação dele. O maior mestre que nós tivemos a esse respeito foi Jesus. Ele veio nos mostrar a lei natural. Obviamente que outros mestres existiram, como Confúcio, como Buda, como Sócrates e Platão, como os profetas da antiguidade, como os sacerdotes druidas lá da Gália, que nos ensinaram a lei da liberdade, a lei da reencarnação, etc. Então, assim, existiram outros mestres, até mesmo antes de Jesus e mesmo depois do Cristo. Existiram estudiosos que eles identificaram aspectos da lei natural, né? Aí nós vamos itemizar daqui a pouquinho, ou seja, dizer quais são os itens, alguns pelo menos, ou aqueles que nós consideramos principais itens da lei natural, moral, que é a lei de Jesus, né? Inclusive nós podemos já adiantar que nós podemos observar uma síntese dos ensinos de Jesus a esse respeito quando nós estudamos o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças e todos os demais itens do Sermão da Montanha, né? Ali nós vamos encontrar a síntese, o resumo da lei natural de forma mais autêntica. Por causa da evolução do Cristo, ele nos deixou aquela lei de forma mais autêntica possível. Pois bem, mas vamos só falar com relação ao processo de aquisição da reforma íntima, ou como nós podemos fazer a reforma íntima. Nós, inicialmente, vamos citar aquela pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, que ali nos mostra como nós vamos adquirir, como nós vamos realizar a reforma íntima, que é uma tarefa que depende de nós individualmente, ou seja, nós podemos dizer que é uma ação da própria vontade na construção de um ser melhor, na autoconstrução. Nós poderemos dar uma forma talvez didática de como nós podemos entender esse processo. Dizemos assim, o que é nos perguntarmos, né? Nós nos perguntarmos o que é que você está fazendo de você mesmo. O que é o que você está fazendo de você mesmo. Quando nós fazemos essa pergunta, nós perguntamos assim, se você está fazendo de você um ser melhor, você está trabalhando a transformação interior ou a reforma íntima, né? Mas vamos voltar um pouquinho para a pergunta de Allan Kardec, 919, que ele pergunta assim, como nós podemos nessa vida já ir nos libertando do mal e adquirindo o bem, nos tornando um ser melhor?
já nesta vida mesmo. Aí o Espírito, que na verdade é Agostinho de Hipona, um grande mestre nesse assunto, ele respondeu assim: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí, em sequência, Allan Kardec pergunta, sim, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está exatamente em conhecer-se a si mesmo. Interessante essa pergunta de Allan Kardec, por quê? Qual a dificuldade de nós conhecermos a nós mesmos? Né? A dificuldade está no orgulho. Por quê? Porque o orgulho nos cega a respeito de nós mesmos. Ele nos ilude. A ilusão de que nós somos melhores do que nós realmente somos. E a ilusão, às vezes, até de que nós somos melhores do que os outros. Então, o orgulho nos cega. Esse é o grande obstáculo ao progresso, né? E aí Agostinho diz, qual é a forma, então, de conhecermos a nós mesmos e, inclusive, de combatermos o orgulho, a gente já pode dizer de antemão, né? Aí ele disse, todos os dias, ao final do dia, eu me perguntava, deixei de cumprir algum dever? Alguém teve motivo de queixar-se de mim? Então, essas questões, elas nos remetem àquelas outras, dos nossos deveres fundamentais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu cumpri o dever durante o dia de hoje de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de fazer ao próximo o que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Esse é o sentido da resposta de Agostinho. E a outra resposta, o outro ponto que ele coloca é alguém teve algum motivo de queixar-se contra mim? Ou seja, aquilo que Jesus disse também equivale. Não façais ao próximo o que não gostarias que o próximo te fizesse. Então, aí está o processo do autoconhecimento. Nessa pesquisa que Agostinho propõe, ou seja, de nós nos indagarmos sobre isso, essa auto-inquirição, né? A auto-investigação é semelhante a um exame que nós fazemos, por exemplo, uma radiografia. Olha, eu estou sentindo uma dor. Aí o médico vai lá, coloca a radiografia e identifica, olha, tem um osso fraturado, né? Ou aquele exame que o médico pede, vai fazer exame de sangue, exame de urina, exame de fezes. Aí ele vai identificar indícios, aliás, indícios muito evidentes, muito valiosos, de problemas de saúde que nós não estávamos enxergando. Então, esse é o processo de Agostinho. Ele nos convida a investigar como está a nossa alma. Eu fiz ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo me fizesse. Eu não fiz ao próximo aquilo que não gostaria que o próximo me fizesse. Se a gente fizer essas perguntas, nós vamos identificar, opa, eu tenho um problema de orgulho, eu tenho um problema de egoísmo, eu fui violento com as pessoas, eu fui mal educado, eu falei coisas que eu não gostaria de ouvir. Então, aí a gente vai identificar, poxa, eu tenho esse hábito. Né? E também aproveitar o que os outros dizem de nós. Verificar, opa, ele falou, ele fez uma crítica ali. Ele tem fundamento, será que eu sou assim mesmo? Como ele está dizendo, essa crítica pode ser importante para mim. O que os inimigos dizem de nós também pode ser importante para mim. Né? Então, isso tudo, esse processo, ele flui bem quando nós nos esforçamos para adquirir a humildade. Né? Porque reconhecer os próprios defeitos é uma legítima atitude de humildade. Uma legítima atitude de humildade. Você, dentro de você mesmo, você confessar para você mesmo, eu tenho esse defeito que eu preciso corrigir. Então você está, o seu pensamento, a sua alma está funcionando no diapasão da humildade. E Deus está vendo o seu pensamento. Que é importante, muita gente nem vê, mas Deus vê, né? Então, ali é o início
do processo de reforma íntima, né? Então, o que mais a gente precisa fazer para se transformar intimamente? A gente precisa se comprometer consigo mesmo a agir melhor no dia seguinte, no momento seguinte, inclusive. Então, a gente vai prestar mais atenção e é quase que como se nós criássemos tarefas para nós mesmos. Como nós formos falar com aquela pessoa, nós vamos falar de uma maneira mais branda, de uma maneira mais amiga, de uma maneira mais fraterna. Então, nós criamos tarefas nessa meditação para nós, e aí vamos colocar em prática aquelas tarefas morais que nós criamos para nós mesmos. Mas aí você pergunta, e onde a campanha do quilo entra nesse processo? Esse processo, a campanha do quilo nos ajuda a desenvolver a humildade, ou seja, ele tirar a ilusão do orgulho, a cegueira que nós temos em relação a nós mesmos, em relação aos nossos erros, aos nossos vícios espirituais, né? Então, quando a gente pede, a gente está tendo uma atitude de humildade. Quando nós nos dispomos a receber uma negativa na campanha do quilo, com naturalidade, nós estamos exercitando a humildade. Quando nós recebemos uma ofensa e nós elevamos o pensamento a Deus em direção àquela pessoa, pedindo por ela, em vez de ter ressentimento, em vez de ter mágoa, nós estamos exercitando a humildade. E a campanha do quilo, nesse processo, nos ensina a fazer isso no dia a dia também. A gente lembra daqueles 10 mandamentos da campanha do quilo: perdoar a todo momento qualquer ofensa, tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo, não procurar enxergar o defeito de ninguém, elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender, não falar nem gesticular exaltado com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Aí quando nós formos fazer a nossa meditação, a gente vai, falei exaltado. E é uma grande desvantagem para mim, falar exaltado ou agressivo com as pessoas. Por quê? Primeiro, você começar a ser desacreditado. A ser abandonado, inclusive, aquele sentimento de amizade, eu já vou começar perdendo, né? E depois eu vou adoecendo as vibrações espirituais e, portanto, dando campo à obsessão. Por isso, a reforma íntima também é o melhor remédio contra as obsessões, tanto no caso da cura, quanto no caso da prevenção da obsessão. Então, a reforma íntima é uma grande vantagem em todos os aspectos. Então, nós já citamos o aspecto da saúde física, da saúde nos relacionamentos. Agora, no caso da obsessão, que tanto é cura, tanto contribui poderosamente para a cura, né? Nós não dispensamos passe, nem consulta, nada disso, porque nosso esforço na reforma íntima ainda não é suficiente para, em todos os casos de obsessão, a gente se libertar. Mas, em alguns casos, nós conseguimos nos libertar da obsessão. Pelo autoconhecimento, pela reforma íntima, conseguimos nos libertar de algumas obsessões. E outras nós precisamos de ajuda, né? Inclusive, é um gesto de humildade que a gente exerce buscando ajuda quando nós precisamos, né? Nesse campo espiritual, nós somos necessitados, evidentemente, né? Pois bem, então a campanha do quilo é esse exercício, né? Essa luta, quando a gente vai, e por isso a necessidade da preparação. Quando nós chegamos pontualmente no trabalho, o exercício da pontualidade, a campanha do quilo nos vê, até na ação mesmo, na ação prática, a campanha do quilo contribui para a reforma íntima. Pontualidade no início da tarefa, pontualidade no encerramento da tarefa, né? Então, chegar um pouquinho antes do início da reunião preparatória e ir até o final, até a prece final, que acontece depois da contagem do dinheiro, da pesagem dos gêneros, do preenchimento do talão, né? Aí, depois de tudo prontinho, tudo arrumado para mandar para a instituição filantrópica, aí nós fazemos a prece final. Então, a prece final marca o final da campanha. Então, isso tudo é reforma íntima. Portanto,
a gente já vê por esse processo que é não só um trabalho de reforma íntima, mas um trabalho que ele abrange todos os níveis de reforma íntima, todas as áreas de atuação. A área de relacionamento, a área interna, né, dos bons pensamentos, e áreas da atuação no que a gente faz, ou seja, com organização, com disciplina. Então, está provado, mais uma vez, que aquelas pessoas que realizam a campanha do Quilo como ela deve ser realizada, ela simplesmente ela está exercitando o bem. Ela está se libertando daquele sentimento de mágoa, né? Como Jesus disse no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Os humildes. Allan Kardec nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro fundamental, o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem faz a campanha e quer atender o objetivo da reforma íntima. Então, Allan Kardec explica lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os puros de coração, ou seja, aqueles que se libertam dos vícios, aqueles que não se entregam aos prazeres materiais, né? Aqueles que procuram colocar os prazeres espirituais acima dos prazeres materiais, né? Dos objetivos materiais. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, então aqueles que não têm violência. Nós poderíamos dizer que são aqueles que têm a pureza da brandura, ou seja, que não tem nenhuma violência. Então a gente não tem a alma manchada, nem suja por nenhum tipo de violência, nem por violência física, nem verbal, nem mental, nem no sentimento. Então a gente precisa se vencer todos esses tipos de violência. A campanha do Quilo nos ajuda. Nos ajuda muito, muito mesmo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm indulgência, aqueles que procuram observar os seus defeitos antes de mais nada, para então poder ajudar os seus irmãos. Jesus mesmo disse: hipócritas, por que quereis tirar o cisco no olho do vosso irmão quando vós tendes no vosso uma trave? Então é a indulgência, ou seja, você ser mais rigoroso com você mesmo do que com os outros. Então quando você acusar os outros, quando você, ou em vez de acusar, que é melhor ainda, procurar ajudar o outro a superar aquela deficiência, você tem que primeiro saber se você já superou aquela deficiência. Então você vai fazer a autoanálise. Então essa autoanálise é autoconhecimento. Por isso que nós relacionamos muito a virtude da indulgência ao autoconhecimento. Nós gostamos de dizer na nossa pequenez, nosso pequeno conhecimento do Sermão da Montanha. A virtude da indulgência é a virtude do autoconhecimento. Então você ser rigoroso consigo e indulgente com seus irmãos. Então não procurar enxergar o defeito de ninguém. É o caminho do autoconhecimento, e sim de si próprio. Bem-aventurados os pacificadores. É um grande desafio a gente ser pacificador. A gente vê aquela agitação, a violência, o mal campeando no mundo e a gente contrapor a esse mal o bem. Quando a gente vê a violência, a pessoa falando mal da vida alheia, a gente se calar, a gente vibrar a paz, né? A gente vibrar o amor, o perdão, a compreensão, né? A gente ter atitudes sóbrias no meio de pessoas que se desequilibram, né? Que abusam dos bens que Deus lhe deu, das pessoas, dos afetos. Então a gente ser sóbrio, a gente ser respeitador, a gente dar o exemplo, acima de tudo, do bem, contrapondo-se ao mal que a gente observa. É um grande desafio, mas é isso que nós precisamos buscar. Ainda bem que é um grande desafio, e ainda bem que é difícil a gente alcançar. Porque se fosse fácil, não teria graça nenhuma, né? É preciso que a gente conquiste coisas desafiadoras para a gente conseguir progredir de fato. As pessoas dizem, o perdão é difícil, de fato, é difícil, mas existe processo de a gente trabalhar o perdão. E a campanha do Quilo
é um processo importantíssimo para a gente exercitar o perdão. Por quê? Porque ela aumenta o nível de vibrações. Qual é o legionário que depois de uma campanha no quilo, chega em casa, toma um banhozinho, almoça, conversa com a família, vai tirar um cochilozinho. Aí você entra no mundo espiritual superior. Por quê? Porque o seu espírito está vibrando na luz, no bem, no amor. Aí, quando alguém te ofende, é aquilo que as pessoas dizem, o que vem de baixo não me atinge. Ou seja, o que vem com aquelas vibrações negativas, aquilo ali não tem importância nenhuma. Né? A pessoa ofende você, agride, mas não tem importância nenhuma. Então, a campanha do quilo vai mudando a vibração da gente para melhor. Então, por isso a gente consegue perdoar. Né? A gente consegue enfrentar, em nome de Jesus, as injustiças que fazem contra nós. Né? A gente aprende a confiar em Jesus. Né? Hoje eu estou sendo injustiçado. É lógico que eu procuro dar a minha satisfação, minhas explicações para a sociedade, mas se não for aceito, se não tiver jeito, você aceita humildemente a injustiça, procura continuar agindo no caminho do bem e continuar a realizar o bem, porque as nossas obras é que são os nossos advogados, as nossas boas obras. Né? Então a gente se defende agindo no bem. Agindo no bem, aí nós temos grandes advogados. Portanto, meus queridos, nós vamos ficando aqui com as nossas palavras e resumindo. Vamos fazer a campanha do quilo, vamos fazer as tarefas que o nosso querido irmão Elias Sobreira, com a equipe da Escola do Quilo, dos fundadores, dos trabalhadores da Escola do Quilo, nos ensinaram. Né? A campanha do quilo, Evangelho no lar, visita aos enfermos, infortúnios ocultos, visita aos presídios. Nós nunca mais fizemos, mas é importante e é educativo para nós mesmos. Né? Então vamos fazer essas tarefas, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Grande abraço para todos.